Olá! Nesse vídeo eu quero conversar com você que fez aí a prova para auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Você aí que sonha em ser o meu colega aqui no estado. Quero saber de você como é que foi a prova, o que você achou, me conta tudo aqui nos comentários. Eu prometo que eu vou ler todos e ainda vou te responder. Se você ainda não me conhece, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Juliana Ávila, eu sou auditora fiscal aqui na Cefaz São Paulo. Sou também mentora de concursos públicos e todas as terças e quintas tem um vídeo novinho aqui no canal para você, para te ajudar a conquistar o seu tão sonhado cargo de auditor fiscal. Então já se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seus colegas concurseiros, porque isso me ajuda a alcançar mais pessoas. Bora falar aí do pós-prova, né? De como é que foi essa prova, o que esperar daqui para frente. Se você se saiu bem, eu quero te dar os parabéns, te dizer que a gente está te esperando ansiosamente aqui dentro da casa para contribuir aí mais ainda com as nossas funções, com as nossas atividades, para participar da nossa associação, do nosso sindicato. Pode ter certeza que você vai ser muito bem recebido aqui na casa, independente de onde seja a sua lotação. E é claro, né, que se você ficar lotado aqui em Araçatuba, eu quero te conhecer pessoalmente. Combinado? Bom, e para você que saiu da prova, né, achando que tinha sido atropelado, sem conseguir anotar a placa do carro que passou por cima de você, tá tudo certo, tá? Quero te dizer que lá em 2013, quando eu fiz essa prova, eu também saí assim, né? É uma prova difícil, é uma maratona, é uma prova de resistência, porque afinal de contas a gente está falando aí de 260 questões, de 12 horas de prova num final de semana. Então não é para qualquer um, é puxado, é cansativo, né? É importante entender. Eu fiz um post no meu Instagram, vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Se você ainda não me segue, corre lá. Né? Todos os dias tem conteúdo novinho, fresquinho para você, para te ajudar. E eu deixei um post lá para o pessoal comentar sobre a prova, tá? E é claro que todo mundo comentou que foi uma prova pesada, foi uma prova cansativa, textos muito longos. Mas por que eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Porque eu fiquei um pouco preocupada com alguns comentários que eu li lá, tá? Em que sentido, gente? Olha só. Primeiro, tá? A gente precisa entender que só estudar não vai te fazer ser aprovado, né? É óbvio que a gente precisa estudar, é óbvio que você precisa acumular uma bagagem de conhecimento, mas não é só isso, né? A preparação para a prova ela é muito importante. E aí, pelos comentários, eu percebi que tinha gente totalmente desorientado, sabe? Sem saber o que era uma prova da Cefaz São Paulo, né? E a gente está falando do mesmo estilo de prova desde 2006. O concurso de 2006, de 2009, de 2013, eles foram da mesma forma, do mesmo jeitinho, com o mesmo estilo de prova que essa prova de 2026. Então, o que vem na minha cabeça, né? Se você fala, nossa, a P1 não deu tempo, mas você achava que ia dar? Então você não se preparou para a prova. Porque se preparar para a prova não é só estudar. Se preparar para a prova é saber o que eu vou fazer lá. E se você tivesse feito bem feito o seu dever de casa, você ia já saber que a P1 é uma prova que não dá para fazer tudo. Porque o objetivo da P1 não é só testar o seu conhecimento. Testar o seu conhecimento é uma parte. Mas eles querem também, com a P1, avaliar a sua capacidade de tomar boas decisões, o seu raciocínio rápido, se você consegue ter sangue frio, se você consegue ter gerenciamento de tempo e de emoções. Porque são características, são qualidades importantes para o seu dia a dia como auditor. Então, para de pensar que para fazer prova, para ir bem na prova, é só acumular conhecimento, não é. Você precisa também saber fazer prova. E se você se desesperou com a P1, é porque você ainda não sabe. É porque você não treinou o suficiente para ela. É porque você não fez bem o seu dever de casa. Porque todo mundo que abriu a boca para falar de concurso da Cefaz São Paulo, todo mundo que fez essa prova, que é auditor aqui, deve ter falado para você que a P1 é uma prova diferenciada. O que esperar da P1? Eu mesma gravei vários vídeos aqui no canal, inclusive um deles eu vou deixar aqui para você, ó, falando exatamente isso. O que esperar da P1? Que a gente precisa chegar lá sabendo qual é a nossa estratégia. Quanto tempo eu vou dedicar a cada matéria? Aí eu ouvi o pessoal falando, ai, tinha muitos textos muito longos. Gente,
É o padrão. Né? Em algumas matérias, eu até achei que realmente a FCC deu uma pesada. Né? Por exemplo, a gente teve enunciados muito longos em raciocínio crítico, né? E isso dificultou um pouquinho ali, fez demorar um pouco mais de tempo. A prova de administração pública eu achei um pouco mais complicada do que o que é esperado, aí, do que o que a gente costuma ver. Mas, por exemplo, economia, a gente não teve questões de cálculo. Poderia ter sido muito pior. Né? Economia, em 2013, a gente teve questões de cálculo. Os cálculos de economia, quem estuda economia sabe, são cálculos que a gente demora muito tempo para fazer. Então, talvez o que tenha faltado para você seja justamente essa preparação de prova. Nesse vídeo, eu quero falar para você o que eu quero que você faça, para que você aproveite essa prova, mesmo que você não tenha conseguido um bom resultado, para que você consiga aí aproveitar essa experiência de prova para os próximos concursos, né? Eu vi muita gente falando, olha, foi inaugurada uma nova era dos concursos. Gente, não tem isso não, tá? Não tem nova era não, essa era é desde 2006. A prova da Cefaz São Paulo é sempre assim. Não é uma prova que vai acontecer, que vai se replicar em todos os físicos que você fizer daqui para frente, não é. Você vai perceber que isso é um estilo de prova daqui de São Paulo, né? A gente até vai ter a prova agora do Cefaz Rio Grande do Norte, que também vão ser 3 provas, que também vão ser 12 horas de duração, mas a gente já tem 20 questões a menos. A distribuição das matérias dentro de cada uma das provas vai facilitar bastante a sua vida ali, né? O tempo, talvez não dê assim, um tempo suficiente para você ler e reler e ficar filosofando em cima da questão, mas provavelmente vai ser um bom tempo, tá? Um tempo ali para você fazer apertadinho, mas que provavelmente vai dar tempo de você pelo menos dar uma primeira olhada em todas as questões, tá certo? Agora, a prova de São Paulo não, ela tem essa pegada, ela não tem essa pegada agora, ela tem essa pegada desde lá de trás. Então, se você tivesse olhado as provas anteriores, entendido como é que funciona, parado para pensar, se tivesse assistido esse meu vídeo que eu te falei, com certeza você teria estado mais preparado ali na prova, né? Eu teria passado? Não, porque claro que isso depende de conhecimento, né? Também não adianta só saber fazer prova, só ter estratégia de prova, se você ainda não tem o conhecimento necessário para poder fazer uma prova dessas, tá bom? Então, assim, não deu, Ju, fui muito mal, não deu para mim, não consegui os mínimos, né? Ou até consegui os mínimos, mas vou ficar muito lá atrás, consegui um percentual baixo de acerto, né? É claro que ainda não dá para a gente saber quanto que é, mas eu chutaria aí que se você está na casa de 75% para mais, ainda dá para ter chance, tá? Ainda dá para sonhar aí em ficar dentro do número de aprovados. Menos do que 75, já é mais difícil, tá? Já existe uma chance maior de você não conseguir estar dentro dos classificados. E aí? O que a gente faz? Né? A primeira coisa, independente de qual foi o seu resultado, você precisa fazer uma avaliação desse resultado. Aqui na mentoria, eu cobro dos meus alunos que eles façam um relatório que chama debriefing. Né? O que é o debriefing? O debriefing é um relatório depois de uma missão. Qual foi a sua missão? Sua missão foi lá fazer a prova. Né? E aí, quando você volta da prova, você faz um relatório. Por quê? Porque a gente precisa entender o que aconteceu, por que aconteceu e como eu posso usar aquilo ali para melhorar os meus próximos resultados. Então, no debriefing, você vai avaliar como é que foi a sua preparação, como é que foi o seu pós-edital, quando que você começou a fazer as revisões, como foram essas revisões, quais as matérias você conseguiu estudar, quais as matérias você precisou deixar de lado, quantas questões você resolveu, qual estava sendo o seu percentual de acertos durante a resolução dessas questões, como é que foi ali a sua semana antes da prova, a sua véspera de prova, aconteceu algum fato que prejudicou ou possa ter prejudicado o seu rendimento, tive uma briga em casa, ou peguei uma virose, fiquei internado, passei mal. Tudo isso são coisas que acabam impactando de uma forma muito expressiva o resultado no dia da prova, tá? Depois que você fizer isso, vem uma outra parte, que é uma análise micro daquilo que você errou. Por quê? Porque errar uma questão de um assunto que você ainda não estudou, tá tudo certo. É o normal, é o que a gente espera. Agora, se eu erro uma questão de um assunto, de um conteúdo que já foi estudado, isso precisa acender uma luz amarelo piscando na minha cabeça. Por quê? Porque eu preciso entender qual é a origem desse erro.
Concorda? Bom, eu posso ter errado uma questão porque não deu tempo de eu fazer. Eu posso ter errado uma questão porque, embora eu tenha estudado o assunto, eu não revisei. E aí chegou na hora da prova e não consegui me lembrar. Eu posso ter errado uma questão porque o meu material estava aquém daquele conteúdo que tinha sido cobrado, né? Eu vi muita gente falando ali nos grupos, né, escrevendo, postando comentário, por exemplo, as questões de raciocínio crítico, elas vieram com enunciados muito longos, e eu não estava preparado, eu estava fazendo questões mais simples, mais rápidas de raciocínio crítico. Pode ser também que você tenha caído numa pegadinha da banca, né? Foi falta de atenção, eu não li direito a questão, eu marquei a primeira alternativa e não li as demais, e aí tinha uma resposta certa, mas tinha uma resposta mais certa, que era o gabarito da banca. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Por quê? Porque o motivo de cada um daqueles erros é que vai direcionar o que você vai fazer daqui para frente. Bom, eu errei muitas questões porque eu estudei, mas eu não me lembrei na hora. Isso significa o quê? Significa que eu preciso revisar com mais atenção. Bom, eu errei muitas questões por falta de atenção. Então, eu preciso melhorar a minha concentração, meu foco na hora da prova. Preciso ler com mais calma. Preciso colocar na minha cabeça que eu tenho que ler a questão, marcar as palavras-chave, ler todas as alternativas e só então escolher a minha resposta, sabe? Então, para cada um desses erros, a gente vai criando um plano de ação para isso, porque senão a gente cai no que eu costumo chamar de ciclo da reprovação. Você estuda, faz prova, não passa, aí você volta, continua estudando do mesmo jeito, faz outra prova, não passa, aí continua estudando, ou seja, você está sempre cometendo os mesmos erros. E aí que resultado que você vai obter? O mesmo resultado. Você vai continuar sendo reprovado. Então, quando a gente faz uma prova, a gente precisa ter algum ganho. Ou eu ganho o cargo público que eu almejo, ou eu ganho experiência, preparo para a próxima prova. Mas para que isso possa acontecer, eu preciso avaliar esse resultado. Eu preciso olhar para essa prova e entender o que dentro da minha preparação deu certo e quais foram aqueles pontos em que eu falhei. E que eu vou precisar, então, corrigir, eu vou precisar otimizar para ter um resultado diferente na próxima prova. Tudo bem? Bom, feito isso, o que você vai fazer agora? Eu recomendo fortemente que você não assista ainda às correções de prova, tá? Eu já vi muito professor fazendo correção, né, das questões da prova, e é muito legal isso. Só que nesse primeiro momento, eu recomendo que você tente fazer a prova novamente, principalmente daquelas matérias que você vinha estudando. Pode ser que você não tenha estudado todas as matérias, ou pelo menos não tenha se dedicado muito a elas, mas aquelas que você já estava ali tendo um certo contato, estudando, formando uma base que você achou que ia performar muito bem, vale muito a pena refazer essa prova, né? Para a gente entender se você errou por falta de conhecimento ou se você errou por ansiedade, por nervosismo, por mau gerenciamento do tempo, por falta de atenção. Então, refaça essa prova com calma, né? Entendendo ali o que você errou, fazendo e estudando essas questões. Então, eu vou pegar português primeiro, né? Não faz tudo no mesmo dia, vai com calma, aprenda com essas questões. Vou pegar hoje português, ótimo, senta, refaz a prova de português, depois pega as questões que você errou, tenta entender por que você errou antes de jogar no chat GPT para ele comentar, tenta você entender. Nessa questão aqui, a minha resposta foi a letra B, mas a banca falou que a resposta é a letra D. Por quê? Volta de novo, lê o enunciado da questão, lê a letra B, lê a letra D, compara a sua resposta com a resposta da banca. Entenda por que você seguiu o raciocínio por aqui e a banca seguiu por ali. E aí depois você joga essa questão lá para o chat GPT e pergunta para ele, pede para ele comentar essa questão, para ele entender, né, mostrar para você o motivo da banca ter escolhido uma resposta e você ter escolhido outra. É desse jeito que a gente consegue aproveitar a nossa experiência de prova. E aí, nada de ficar desesperado, nada de achar que concurso público não é para você, que você nunca vai passar. Chora, volta, enxuga as lágrimas e bora retomar esse projeto, tá? E assim, se você quer, de fato, estudar com estratégia, estudar com eficiência, estar entre os 5% que são aprovados 3 vezes mais rápido,
tenho um convite para te fazer. Nesse final de semana, sábado e domingo, dias 7 e 8 de março, de 9 da manhã às 13 horas, vai acontecer a segunda edição da imersão Memória Infalível. É um final de semana juntos em que eu vou te mostrar como construir o seu plano de aprovação. Você vai entender ali como é que a gente monta um ciclo de estudos, quais são os critérios que a gente precisa levar em consideração para selecionar as matérias, para distribuir o tempo entre essas matérias, quais são os controles importantes que a gente precisa ter, como é que a gente faz esse estudo de pós-edital, como que a gente pode usar a inteligência artificial para acelerar a aprovação, aqueles erros que impedem e atrasam a sua aprovação na área fiscal. Então, é bastante conteúdo, é conteúdo de explodir a cabeça, serve tanto para aquelas pessoas que estão começando agora essa jornada, quanto para aquelas pessoas que já são mais experientes, que já estão fazendo provas, que já estão ali colhendo os primeiros resultados, às vezes passando, mas ainda ficando longe do número de vagas. Então já bloqueia esse final de semana. Clica no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Garante o seu ingresso. O ingresso vai estar sendo vendido apenas até essa próxima sexta-feira, porque a imersão já acontece no sábado. Compra o seu ingresso, já vai lá no seu e-mail, já acessa a área de membros lá na Hotmart, já tem um monte de conteúdo liberado para você, conteúdo de aquecimento, bônus, já está rolando áudios de ativação diários no nosso grupo exclusivo da imersão lá no WhatsApp. Sexta-feira eu já vou disponibilizar a apostila do evento, então não perde. Eu garanto para você que essa imersão vai virar uma chave na sua preparação. Você vai conseguir reconhecer vários erros que você teve e que provavelmente te custaram a sua aprovação na Cefaz São Paulo. Depois disso, você vai traçar um plano para os próximos concursos. E aí é importante que você entenda qual é o seu momento na jornada. Você é um concurseiro iniciante, então o ideal é você focar em montar a sua base. Não adianta ficar pulando de edital para edital se você não conhece ainda, se você não domina direito tributário, contabilidade, português, auditoria. Se você ainda não tem uma base bem formada dessas matérias, não está ainda na hora de sair fazendo prova à torta e direita. Se você já é intermediário, está na hora de você entender o que eu preciso focar mais, preciso revisar, preciso fazer mais questões, preciso incluir novas matérias. Se você já é avançado, qual é o próximo passo? Quais são os próximos concursos que te interessam? Quais são aqueles que você consegue aproveitar mais dessa experiência que você teve com a prova da Cefaz São Paulo? Então, não se desespere, né? Todo concursado é um concurseiro que não desistiu. Então, todo mundo vai colher algumas reprovações ao longo do processo. E tá tudo certo, tá? Basta uma aprovação para apagar todas as outras reprovações. Continua, persiste, e eu tenho certeza que logo, logo, você vai estar aí, né, com o seu cargo de auditor fiscal, transformando a sua vida, a vida da sua família, contribuindo para a sociedade com o seu trabalho. Um beijo para você e até o próximo vídeo.